Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 320º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 27 e 28, livro de Salmo, capítulo 116 e o livro de Atos, capítulo 1. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 27 e 28. Lamentação sobre Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Tiro. Diga a Tiro que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. As suas fronteiras estão no coração dos mares. Os que a construíram aperfeiçoaram a sua beleza. Fabricaram todos os seus convéses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazer o seu mastro. Fizeram os seus remos de carvalhos de Bazã. Os seus bancos fizeram-nos de marfim engastado em pinho de Chipre. A sua vela era de linho fino bordado do Egito para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o seu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os seus remadores. Os seus sábios, ó Tiro, que se achavam dentro de você, esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios estavam dentro de você para reparar as brechas. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam dentro de você para comprar as suas mercadorias. Os persas, os lídios e os de Pute serviam no seu exército como homens de guerra. Penduravam em você os seus escudos e capacetes. Foram eles que a cobriram de glória. Os filhos de Arvade e o seu exército estavam sobre as muralhas que a rodeavam, e os gamaditas ficavam de vigia nas torres. Penduravam os seus escudos nas suas muralhas e aperfeiçoavam a sua beleza. Tarsis negociava com você por causa da abundância de todo tipo de riquezas. Em troca das suas mercadorias, lhe traziam prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque negociavam com você. Em troca das suas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, jinetes e mulas. Os filhos de Dedã negociavam com você. Muitas terras do mar eram o mercado das suas manufaturas. Em troca, traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas. Por suas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas.
Judá e a terra de Israel negociavam com você. Pelas suas mercadorias davam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava com você por causa da multidão das suas manufaturas, por causa da abundância de todo tipo de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Saar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas suas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no seu comércio. Dedã negociava com você, trazendo mantas para cavalos. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo cordeiros, carneiros e bodes. Nisto, negociavam com você. Os mercadores de Sabá e Raamá negociavam com você. Pelas suas mercadorias, davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, eram seus clientes. Negociavam com você, trazendo todo tipo de mercadorias, tecidos de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam as suas mercadorias. Você se enriqueceu e ficou famosa no coração dos mares. Os seus remadores conduziram você sobre grandes águas. O vento leste a destroçou no coração dos mares. As suas riquezas, as suas mercadorias, os seus bens, os seus marinheiros, os seus pilotos, os encarregados de reparar as brechas, os seus comerciantes e todos os soldados que estão dentro de você, juntamente com toda a multidão do povo que está dentro de você, se afundarão no coração dos mares, no dia da sua ruína, ó Tiro. Ao estrondo da gritaria dos seus pilotos, as praias tremerão. Todos os remadores, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz por causa de você e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e rolarão na cinza. Raparão a cabeça por sua causa, vestirão roupa feita de pano de saco e chorarão por você com amargura de alma e com amarga lamentação. Em seu pranto farão uma lamentação sobre você, dizendo: quem era como Tiro, que agora está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram exportadas pelos mares, você satisfez muitos povos. Com as suas muitas riquezas e suas mercadorias, você enriqueceu os reis da terra. Agora você foi destroçada nos mares, nas profundezas das águas. Se afundaram as suas mercadorias e toda a multidão que estava dentro de você. Todos os moradores das ilhas se espantam por causa de você. Os seus reis estão apavorados e trazem o medo estampado no rosto. Os mercadores entre os povos zombam de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Profecia contra o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus. Sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas, e por causa delas se eleva o seu coração. Por isso assim diz o Senhor Deus: visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor.
Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Outra lamentação sobre o rei de Tiro. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Profecia contra Sidom. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas. Os feridos cairão no meio dela, pela espada contra ela por todos os lados. E saberão que eu sou o Senhor. Bênçãos para o povo de Israel. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 27, os profetas do Antigo Testamento usavam de vez em quando contos fúnebres de forma satírica para zombar de seus inimigos. Encontramos um indício de tal comportamento neste lamento sobre a queda de Tiro. Nem Ezequiel nem a nação judaica estavam angustiados com a destruição de Tiro, mas o evento deu oportunidade ao profeta para expressar a verdade espiritual neste cântico. A exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Este não era apenas um navio útil que trazia riqueza para a cidade, mas uma bela embarcação que
As nações admiravam, referência versículos 3 e 11, e também capítulo 28, versículo 12. Tiro estava orgulhosa de sua beleza e de seu êxito, mas não deu louvor algum ao Senhor por sua bondade. Compreendendo o versículo 5, uma nação ou uma cidade não é de fato um navio. Mesmo assim, muitos pontos de comparação entre um e outros podem nos ajudar a entender melhor a nação e a cidade. O capítulo contém muitas referências a comerciantes e mercadorias, porque Tiro era uma cidade mercantil. A metáfora do navio incluía tudo o que fazia parte de Tiro, seus agentes e clientes, seus negócios e a grande rede comercial que aquela cidade havia desenvolvido no mundo mediterrâneo. A exposição bíblica dos versículos 8 a 11, ao descrever a tripulação do navio, Ezequiel estava, na verdade, citando algumas das nações que possibilitaram a Tiro a se tornar um sucesso tão grande. Remadores vinham de Sidom e Arvad, outras duas cidades da Fenícia. Porém, os marinheiros mais hábeis, as pessoas que realmente cuidavam das coisas a bordo, vinham de Tiro. Já os experientes construtores navais eram oriundos de Gebal, outra cidade costeira. Eles viajavam a bordo para califitar as juntas e manter o navio em bom estado. Compreendendo o versículo 11, não devemos exagerar em uma metáfora, mas o fato de Ezequiel apresentar o exército e a marinha como partes necessárias do empreendimento comercial de Tiro é significativo, sem dúvida. A defesa nacional é tão importante para o sucesso do negócio quanto o é para a segurança de cada cidadão, e às vezes os negócios e os interesses nacionais se entrelaçam. Os grandes negócios são favorecidos quando há uma política externa que abra novos mercados e os proteja. Exposição bíblica dos versículos 26 a 36. Esta passagem apresenta a admiração se transformando em desolação. Chegar à tempestade prometida em capítulo 26, versículo 13 e 19, e o grande navio foi destruído nas águas impetuosas. Por mais eficiente, rico, bonito que o navio do Estado possa ser, quando o Senhor decide afundá-lo, nada pode deter sua mão. Compreendendo o capítulo 28, é óbvio que as duas pessoas diferentes são mencionadas nestes versículos. O príncipe de Tiro, versículos 1 a 10, e o rei de Tiro, versículos 11 a 19. O primeiro discurso é uma declaração do juízo divino, enquanto o segundo é mais uma lamentação. Essas duas pessoas eram culpadas de um grande orgulho por causa de sua sabedoria e riqueza, e ambos abusaram de seus privilégios e ofenderam o Senhor. Na verdade, o príncipe de Tiro até alegou ser um deus. Invasores estrangeiros destruíram o príncipe de Tiro, conforme versículos 7 a 10, enquanto o próprio Senhor julgaria o rei. Referência versículos 16 a 19. Exposição bíblica dos versículos 1 a 10. A questão aqui é o orgulho, um pecado que Deus odeia, conforme Provérbios 6, versículos 16 e 17. O governante mencionado tinha orgulho de sua sabedoria e da riqueza que possuía, conforme Ezequiel 28, versículos 3 a 5. E por causa desse orgulho, ele se exaltava como se fosse um Deus. No entanto, o Senhor Todo-Poderoso mostraria que ele era meramente um ser humano. O príncipe de Tiro seria assassinado e morreria como qualquer outro. Exposição bíblica dos versículos 11 a 19. A declaração anterior era um dos temas de Ezequiel do tipo, por isso, porque, conforme versículos 6 e 7, como encontramos nos capítulos 25 e 26, mas este parágrafo é uma declaração da intenção de Deus de julgar o rei de Tiro e destruí-lo. Ao lermos esses versículos, temos a impressão de que esse rei é muito mais do que um regente humano e que esta poderia ser uma descrição de Satanás. Compreendendo o versículo 16, o príncipe de Tiro, motivado e fortalecido pelo diabo, envolveu-se com o comércio e também com a violência, pois ele se considerava um Deus.
Conforme versículo 2, sua maneira de fazer negócios também era fraudulenta, já que o versículo 18 fala de comércio desonesto. Satanás se vangloriou dizendo que seria como o Altíssimo, referência a Isaías 14, versículo 14. Semelhantemente, sua promessa para Eva foi: sereis como Deus, referência a Gênesis 3, versículo 5. Na versão Almeida Corrigida Fiel, o príncipe de Tiro aceitou a oferta de Satanás e isso o levou à queda, assim como o próprio diabo cairá. Exposição bíblica dos versículos 20 a 26. Depois de entregar uma mensagem de juízo, Ezequiel, às vezes, deparava com uma mensagem de esperança para o povo de Deus que estava sofrendo. Mesmo que o Senhor estivesse castigando seu povo com a destruição de Jerusalém e do templo, ele ainda era seu Deus e tinha uma preocupação terna com os seus. Em exposição bíblica dos versículos 20 a 24, aqui está o juízo de Deus contra Sidom, a cidade rival que estava situada a cerca de 40 quilômetros ao norte de Tiro. Normalmente, as duas cidades são mencionadas juntas, conforme Isaías 23, versículos 1 a 4, Jeremias 47, versículo 4 e Joel 3 e 4. Mas aqui Sidom foi escolhida para ser julgada pelo Senhor. O povo de Sidom desprezava os judeus e muitas vezes causava problemas para eles, mas essa oposição chegaria ao fim. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, trago a exposição bíblica dos versículos 25 e 26. Por fim, o povo de Deus seria reunido de terras distantes. Entre os principais temas deste livro estão a libertação do exilado, judeus na Babilônia e o novo ajuntamento, uma futura reunião da nação no futuro. Após os 70 anos de exílio e a conquista da Babilônia pelos persas, Deus levou Ciro a permitir que o povo judeu voltasse à sua terra e reconstruísse o templo, conforme 2 de Crônicas, capítulo 36, versículos 22 a 23 e Esdras, capítulo 1. Está chegando o momento em que o Senhor irá reunir seu povo escolhido na terra, julgá-lo e purificá-lo. Então, Deus vai estabelecer seu reino glorioso, conforme Zacarias 10, versículos 8 a 12, capítulo 12, versículos 9 ao capítulo 13, versículo 1 e Mateus 24, versículo 31. Deus deu a terra da Palestina a Abraão e seus descendentes, conforme Gênesis 13, versículos 14 a 18, capítulo 15, versículos 7 a 17, e renovou a promessa feita a Jacó. Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 116. Salmo de gratidão. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Amém.
Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 116, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. O salmista não podia confiar em si para ter libertação, conforme versículo 3, nem nas pessoas à sua volta, dentre as quais algumas eram mentirosas, conforme versículo 11. Mas sabia que podia confiar no Senhor e invocá-lo em busca de ajuda, conforme versículos 2, 13, 17. Deus se inclina para prestar atenção e se concentrar no que está sendo dito a ele, conforme Salmos 113, versículos 5 a 6 e capítulo 17, versículo 6. Somente um Deus tão grande como o Senhor pode ouvir a voz de milhões de seus filhos que estão orando a ele ao mesmo tempo. Compreendendo o versículo 3, este escritor estava com sérios problemas. Aparentemente estava triste e era como um homem se afogando, amaranhado numa rede diante de uma morte inevitável, conforme versículos 3, 8, 15 e também capítulo 18, versículos 4 a 6. Ele nos mostra que o nome do Senhor representa tudo que Deus é e faz e que invocar esse nome é confiar que Ele trabalha em nosso favor, conforme capítulo 116, versículos 4, 13, 17. Enquanto afundava no mar durante a tempestade, Pedro orou: Senhor, salva-me. Referência a Mateus 14, versículos 29 a 31. E Jesus o salvou. Quando inocentemente nos encontramos em grande perigo, podemos invocar o Senhor para obtermos socorro. Em exposição bíblica dos versículos 5 a 11, o salmista é misericordioso e compassivo. O nome de Deus representa seu caráter, e ele é benigno, justo, compassivo e poderoso. O Senhor amou o salmista e o salvou, e ele, em retribuição, amou mais ainda o Senhor, conforme versículos 1 a 5, e também o livro 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Observe a expressão, o nosso Deus, em Salmos 116, versículo 5. O que indica que o escritor estava dando seu testemunho para um grupo de pessoas, provavelmente no santuário. Referência versículos 14, 18 e 19. Em exposição bíblica dos versículos 8 a 9, Deus enxugou as lágrimas do salmista, o ergueu e impediu que seus pés tropeçassem, conforme Judas, versículo 24. O Senhor também andou com ele para protegê-lo de seus inimigos, e ele fez tudo isso a despeito da ambivalência da fé do salmista, que mostrava-se consternado com as mentiras de supostos amigos. Ora, afirmava sua fé no Senhor, conforme versículos 10 a 11, sob a pressão de perigo e dor. Muitas vezes falamos coisas que realmente não queremos dizer, mas o Senhor vê nosso coração e sabe o que realmente pensamos. O salmista apegou-se à sua fé, mesmo tendo dito o que disse, e Deus não levou em conta o que ele disse com os lábios, antes respondeu ao que ele estava falando no coração. Compreendendo o versículo 13, como parte da oferta de sacrifício, o sacerdote entornava uma porção de vinho sobre o altar como símbolo da vida do adorador derramada para servir ao Senhor. Esse era de fato o cálice da salvação para o salmista, cuja vida poderia ter sido destruída pelo inimigo. Compreendendo o versículo 14, após a cerimônia e a festa, o salmista começou a cumprir as promessas que fez ao Senhor durante seus momentos de grande sofrimento e perigo, conforme versículos 14 e 18. Não devemos considerar esses votos como subornos santos, dados como pagamento pela ajuda de Deus. Certamente o autor sabia que a vontade do Senhor não pode ser influenciada por dádivas humanas. Compreendendo o versículo 15, o Pai nos ama tanto que deu Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, conforme Romanos 5, versículo 8. Se nosso Pai nos ama tanto, então Ele deve estar preocupado não apenas com o modo como vivemos, mas também como e quando morremos. Para os cristãos, a morte não é um acidente, mas um encontro marcado. Se o Pai presta atenção na morte de cada pardal, certamente irá se preocupar com a morte de seus santos.
E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 116, trago a exposição bíblica dos versículos 16 a 19. Os cristãos hoje pertencem à família da nova aliança de Deus em Cristo, mas isso não garante proteção contra a dor e as provações. No entanto, significa que Deus está no controle e fará com que todas as coisas, até nossa morte, cooperem para o nosso bem e a sua glória, conforme Romanos 8, versículo 28 e também João 21, versículos 17 a 19, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Até nosso Senhor viveu de acordo com um cronograma divino e só pôde ser crucificado quando a hora determinada chegou. Que o Senhor nos ajude a encerrar bem a nossa jornada, mantendo nossa fidelidade a Ele até o fim. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 1. A promessa do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A escolha de Matias. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo.
Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 1, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3 e versículo 14, assim como nossas palavras revelam nossa mente e nosso coração aos outros. Jesus Cristo é a palavra de Deus para revelar sua mente e coração a nós. Quem me vê, vê o Pai, conforme capítulo 14, versículo 9. Uma palavra é composta de letras e Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, conforme Apocalipse 1, versículo 8. A primeira e a última letra do alfabeto grego, de acordo com Hebreus 1, versículos 1 a 3, Jesus Cristo é a última palavra de Deus para a humanidade, pois ele é o clímax da revelação divina. Compreendendo o versículo 3, a locução verbal foram criadas está no pretérito perfeito no grego, o que significa um ato completo. A criação está terminada. Ela não é um processo que continua, ainda que Deus certamente esteja trabalhando nela, conforme capítulo 5, versículo 17. A criação não é um processo, mas uma realidade terminada sobre a qual Deus exerce autoridade. Compreendendo o versículo 5, luz e trevas são temas recorrentes no Evangelho de João. Deus é luz, conforme 1 João capítulo 1, versículo 5, enquanto Satanás é o poder das trevas, conforme Lucas 22, versículo 53, na versão Almeida Corrigida Fiel. As pessoas amam a luz ou as trevas, e é esse amor que controla suas ações, conforme 1 de Pedro capítulo 3, versículos 16 a 19. Aqueles que creem em Cristo são filhos da luz, conforme João 12, versículos 35 e 36. Assim como a primeira criação começou com haja luz, da mesma forma a nova criação principia-se com a entrada da luz no coração dos que vieram a crer, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6. Sim, a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi o amanhecer de um novo dia para o homem pecador. Referência a Lucas 1, versículos 78 e 79. Compreendendo o versículo 10, porque o mundo rejeitou Jesus Cristo? Porque não o reconheceu? Os homens eram espiritualmente ignorantes. Jesus é a verdadeira luz, conforme versículo 9, a original da qual todas as outras são cópias. Mas os judeus estavam contentes com essas cópias. Eles tinham Moisés e a lei, o templo e os sacrifícios, todavia não compreenderam que essas luzes apontavam para a verdadeira luz do mundo, que era o cumprimento, a conclusão da religião do Antigo Testamento. Exposição bíblica dos versículos 12 e 13. Quando Jesus ensinava uma verdade espiritual, seus ouvintes a interpretavam como algo material ou físico. A luz era incapaz de penetrar as trevas da mente deles. Isso aconteceu quando ele falou sobre o seu corpo de várias maneiras, como o templo, capítulo 2, versículos 9 a 21, o novo nascimento, conforme capítulo 3, versículo 4, a água viva, capítulo 4, versículo 11, comer sua carne, capítulo 6, versículos 51 e 52, a liberdade espiritual, capítulo 8, versículos 31 a 36, a morte como sono, capítulo 11, versículos 11 a 13, e muitas outras verdades espirituais. Satanás se esforça para manter as pessoas nas trevas, porque estas significam morte e inferno, enquanto luz significa vida e céu. Compreendendo o versículo 14, Jesus Cristo é a palavra encarnada. Ele não era um fantasma ou um espírito quando ministrava na terra. Seu corpo tampouco foi uma mera ilusão. João e os outros discípulos, cada um deles tiveram uma experiência pessoal
que os convenceu da realidade do corpo de Jesus, conforme 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2, ainda que a ênfase de João seja a divindade de Cristo, ele deixa claro que o Filho de Deus veio em carne e estava sujeito às fraquezas da natureza humana sem pecado. Em seu evangelho, João recorda que Jesus esteve cansado, conforme capítulo 4, versículo 6, e com sede, conforme versículo 7. O evangelista registra que o Salvador proferiu lamentos, conforme capítulo 11, versículo 33, e chorou abertamente, conforme versículo 35. Na cruz, ele estava sedento, conforme capítulo 19, versículo 21, morreu, conforme versículo 30, e sangrou, conforme versículo 34. Depois de sua ressurreição, Cristo provou a Tomé e aos outros discípulos que ainda tinham um corpo réu, conforme capítulo 20, versículos 24 a 29. Todavia, glorificado. Aleluia! Compreendendo o versículo 14, ponto B. A revelação da glória de Deus é um tema importante no Evangelho. Jesus revelou a glória divina em sua pessoa, por sua obra e através de suas palavras. João registrou 7 maravilhosos sinais, milagres que abertamente declaram a glória de Deus, conforme capítulo 2, versículo 11. A glória da antiga aliança da lei era passageira, mas a da nova aliança em Cristo é uma glória que cresce, conforme 2 Coríntios capítulo 3. A lei podia revelar o pecado, mas nunca removê-lo. Jesus Cristo veio em plenitude de graça e de verdade, e essa plenitude está disponível a todo que crer nele, conforme João 1, versículo 16. A palavra filho aparece no Evangelho de João pela primeira vez como um título para Jesus Cristo. Ele é o Filho e o único Filho. Jesus é o único de sua espécie. Algumas traduções trazem unigênito, o que causa alguma confusão. Isso não sugere que houve um tempo em que o Filho não era. Antes de o Pai o trazer à existência, Jesus Cristo é o Deus eterno. Ele sempre existiu. Exposição bíblica dos versículos 16 e 17. Jesus Cristo possui plenitude de graça e de verdade. Graça é o favor e a bondade de Deus agraciando o que não merecem e não podem alcançá-lo. Se Deus lidasse conosco somente de acordo com a verdade, nenhum de nós sobreviveria. Contudo, Ele lida conosco com base na graça e na verdade. Jesus Cristo, em sua vida, morte e ressurreição, cumpriu todas as exigências da lei. Agora Deus é livre para compartilhar de plenitude de graça com aqueles que creem em Cristo. Graça sem verdade seria engano, e verdade sem graça seria condenação. Compreendendo o versículo 18, Jesus Cristo nos revela a Deus quando a sua essência. Deus é invisível, conforme 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Hebreus 11, versículo 27. O homem pode ver Deus revelado na natureza, conforme Salmos 19, versículos 1 a 6, Romanos 1, versículo 10, e em seus milagres na história, mas não pode ver o próprio Deus. Jesus Cristo nos revela a Deus, pois Ele é a imagem do Deus invisível, conforme Colossenses 1, versículo 15, e a expressão exata do ser de Deus, conforme Hebreus 1, versículo 3. A palavra grega traduzida por tornou conhecido em João 1, versículo 18 é exegeses, que significa explicar, desdobrar, abrir o caminho. Jesus Cristo nos explica Deus e o interpreta para nós. Simplesmente não podemos entender Deus a parte do conhecimento de seu Filho, Jesus Cristo. Compreendendo o versículo 26, João explica que seu batismo era com água, mas que o Messias viria e batizaria as pessoas de modo espiritual. Novamente, o evangelista deixa claro que ele não estava estabelecendo uma nova religião ou procurando exaltar a si mesmo. Ele estava indicando para o povo Salvador, o Filho de Deus. Aleluia! Referência versículo 34. Compreendendo o versículo 29, o povo de Israel estava familiarizado com sacrifícios de cordeiros. Na Páscoa, cada família deveria ter um cordeiro, e durante o ano 2 deles eram sacrificados todos os dias no altar do templo. Além dos outros sacrifícios pessoais, aqueles animais eram trazidos por homens para homens, mas aqui está o Cordeiro de Deus dado por Deus à humanidade.
O sangue daqueles cordeiros cobria os pecados, mas o Cordeiro de Deus pode tirar o pecado. Os cordeiros sacrificados serviam apenas para Israel, mas esse cordeiro derramaria o seu sangue por todo o mundo. Compreendendo o versículo 37, os 2 discípulos de João Batista que seguiram Jesus foram João, o autor deste evangelho, e o seu amigo André. João Batista se alegrava quando as pessoas deixavam a fim de seguir Jesus porque seu ministério tinha o Filho de Deus em foco. É necessário que ele cresça e que eu diminua, conforme capítulo 3, versículo 30, declarou o profeta. Compreendendo o versículo 39, Jesus os convidou a passar o dia com ele. Sem dúvida, o Messias lhes contou algo sobre a missão, revelou o que havia no coração deles e respondeu a algumas de suas perguntas. Os dois ficaram tão impressionados que cada um trouxe seu irmão até Jesus. André encontrou Simão e João trouxe Tiago. Compreendendo o versículo 41, havia alguma confusão entre os mestres judeus sobre o que o Messias faria. Alguns o viam como um sacrifício de sofrimento, conforme em Isaías 53, enquanto outros consideravam-no um rei magnífico, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 9 e 11. Jesus teve de explicar, até mesmo para os seus seguidores, que a cruz devia vir antes da coroa, ou seja, ele deveria sofrer antes que pudesse entrar na glória, conforme Lucas 24, versículos 13 a 35. A dúvida acerca de Jesus ser realmente o Messias ou não era um problema crucial que desafiou os judeus naqueles dias. Conforme João, capítulo 7, versículo 26, versículos 40 a 44, capítulo 9, versículo 22 e capítulo 10, versículo 24. Compreendendo o versículo 45, quando Filipe testemunhou para Natanael, usou Moisés e os profetas como comprovação. Talvez o Salvador tenha dado a Filipe um rápido curso sobre as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como ele fez com os discípulos de Emaús, conforme Lucas 24, versículos 13 a 27. É sempre bom vincular nosso testemunho pessoal à palavra de Deus. Compreendendo o versículo 45.a. Alguns estudiosos acreditam que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. João nunca menciona Bartolomeu em seu evangelho, mas os outros 3 autores mencionam este e não Natanael. Filipe está ligado a Bartolomeu na lista dos nomes, conforme Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18, Lucas 6, versículo 14. Portanto, é provável que esses 2 homens formassem uma dupla e servissem juntos, conforme Marcos 6, versículo 7. Não era muito comum, naqueles dias, alguém ter 2 nomes diferentes. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 1. Trago a exposição bíblica dos versículos 50 a 51. Filho do homem era um dos títulos favoritos que o Senhor usava para se referir a si mesmo. Ele é usado em 80 versículos nos evangelhos, 12 dos quais em João. Esse título fala tanto da deidade como da humanidade de Cristo. A visão registrada em Daniel, capítulo 7, versículo 13, apresenta o Filho do Homem em um cenário evidentemente messiânico e Jesus usou o título da mesma maneira. Referência a Mateus 26, versículo 64. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.